Boa noite, irmãos e irmãs. Paz do Senhor a todos. Vamos compartilhar a palavra de Deus essa noite. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Josué, capítulo 9. Vamos ler apenas os versículos 14 e 15. Josué, capítulo 9, versículos 14 e 15. Todos acharam? Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com o juramento. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui essa noite, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado no dia de hoje. E te pedimos agora, Senhor, que Tu nos abençoe com a Tua palavra, Senhor, com o Teu ensino, com a Tua graça, Senhor. Fala aos nossos corações essa noite, Senhor. Eu te peço, Senhor, e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, essa aqui é a história de um engano. Quem gosta de ser enganado? Ninguém, né? Às vezes a gente pode ser enganado por pessoas que tratam de assuntos que não são afetos ao nosso conhecimento. A gente pode ser enganado pelo mecânico, por um verdureiro que a gente não conhece a verdura, ele embola e bota um negócio lá diferente. Tem várias maneiras de nós sermos enganados, mas onde nós não podemos ser enganados é em relação à palavra de Deus e ao nosso compromisso com Ele. E era o que estava acontecendo aqui. O mundo vai tentar nos enganar sempre, e nós devemos estar atentos e vigilantes. E a mensagem de hoje trata de uma situação como essa. Um momento de distração, e eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e nós vamos ver as consequências disso para a vida daquele povo, e trazer isso para os nossos dias, e ver como é prejudicial quando a gente se distancia do Senhor, e nós nos colocamos abertos à possibilidade de sermos enganados e de sermos tirados do propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. A história aqui, nós só lemos uma parte, ela não começa aqui. Na verdade, ela começa quando Josué entra na terra prometida, quando ele atravessa o Jordão e vai com o povo para começar a conquista da terra. Então, ele recebe a atribuição de Deus de permanecer firme e conquistar aquelas terras que haviam sido prometidas há muito tempo. Então, o que acontece? O primeiro objetivo militar foi Jericó, que foi destruída sem que os muros caíram, sem que eles disparassem um só tiro, né? Foi uma obra ali milagrosa do Senhor. E logo depois veio uma outra cidade também que era grande, que era a cidade de Ai, que também foi conquistada. E aí, o que acontece? Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa e do Mar Grande, além do Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Então, eles se ajuntaram em comum acordo para guerrear contra Israel. Eles sabiam o que os esperava, que a ideia era que toda aquela terra fosse conquistada, e eles, com medo, resolveram se juntar para tentar parar o avanço dos israelitas. Mas os gibeonitas fizeram diferente. No início do capítulo 9, ele diz assim, olha, mas os moradores de Gibeão, que também era uma cidade grande, a gente vai ver isso depois lá no capítulo 10, era uma cidade tão grande quanto Ai, mas mesmo assim, ao invés de se juntar com os outros reis para guerrear, o que ele faz? Ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rasgados, cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas, vestindo roupas velhas, e todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento, para simular uma viagem longa. Eles queriam enganar, estavam ali fazendo um teatro, né? Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram, a ele e seus homens, viemos de uma terra distante
e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Por que eles disseram que vinham de uma aliança distante? Eles sabiam que se eles dissessem que eram ali da terra de Canaã, imediatamente ia acender uma luzinha e eles não iam querer fazer acordo, porque em Deuteronômio 7 o Senhor fala, olha, destrua todo mundo, vocês vão invadir e vão tomar conta de tudo, porque essa é a minha vontade. Mas eles não disseram que eram das proximidades, eles disseram que eram de uma terra distante, supondo que eles vieram de um outro lugar que não era da terra de Canaã. E aí os homens de Israel responderam a eles, talvez vocês morem aqui perto, como poderemos fazer uma aliança com vocês? Já predispostos assim, à maldade deles. Então eles disseram a Josué, somos seus servos. Mas Josué perguntou, quem são vocês? De onde vêm? Esses seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor. Olha, e ainda mandaram essa, a gente não veio aqui por causa de nada, a gente veio por causa do nome do Senhor. Uma piedade falsa, né? Pois ouvimos a sua fama e tudo que fez no Egito, tudo que fez com os 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã. Um desses reis aqui não queria que o povo passasse pelas suas terras e, além disso, ainda foi brigar com Moisés, né? E todos eles foram derrotados. Por isso, versículo 11, por isso os nossos anciãos e todos os moradores da terra disseram, levem com vocês alimentos para a viagem e vão de encontro a eles, dizendo, somos seus servos e façamos uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia que saímos para falar com vocês. E agora estamos aqui. Está ele seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora estão rasgados. E essas nossas roupas, sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então, os israelitas aceitaram os alimentos dele e não pediram conselho ao Senhor. Aí começa o problema. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida, e os chefes da congregação confirmaram isso com o juramento. Qual foi o problema dessa situação? Qual foi o problema? Foi o fato deles resolverem fazer aliança com um povo desconhecido? O pecado, o erro, foi não ter pedido conselho ao Senhor. Esse foi o erro. O Senhor já tinha dito que eles não deveriam fazer aliança com nenhum dos povos. No livro de Deuteronômio, justamente o livro que precede o livro de Josué, onde Moisés reúne o povo e repete as leis, as ordenanças de Deus, ele diz, capítulo 7, Deuteronômio, quando o Senhor, seu Deus, levar para a terra que vocês vão possuir e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os gigazeus, os amorreus, nações maiores e mais numerosas que vocês, quando o Senhor Deus estiver entregue nas suas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, não tenham piedade delas, não casem com pessoas destas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tome as filhas dele para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim para que servissem a outros deuses. Capítulo 8, versículo 11. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje lhe ordeno. Deixa eu ver aqui. Versículo 17. Portanto, não pensem, a minha força e o meu poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, e eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim também vocês perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. O problema não foi o pacto em si, foi eles não terem consultado o Senhor, porque esse pacto com esses desconhecidos ia de encontro à própria palavra de Deus.
Eles estavam fazendo uma aliança contrária a tudo que eles tinham ouvido e, ao contrário, às promessas que Deus tinha feito para eles. E o que acontece? Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eles eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles no 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beerote, Quiriate-Jearim, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. E isso gerou um problema, porque toda a congregação murmurou contra os chefes. Então, todos os chefes disseram à congregação: nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, não pudemos tocar neles. Isto, porém, lhe faremos. Deixaremos eles viverem para que não venha a ira de Deus sobre nós, por causa do juramento que eles fizeram. Mesmo a aliança tendo sido feita de maneira errada, ela foi feita em nome do Senhor. E por isso ela deveria ser mantida. Se eles quebrassem a aliança, eles agora estariam passíveis de castigo. E eles acrescentaram: deixe que vivam, assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhe tinham dito. Josué chamou-os e disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moravam aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha, tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué: é que foi anunciado a esses seus servos como certo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao servo Moisés que lhe desse toda essa terra. Eles tinham conhecimento das promessas de Deus, e que destruíssem todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos, trate-nos segundo lhe parecer bem e reto. Josué fez como tinha dito e livrou das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha, tiradores de água, para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje. Qual foi o problema dessa história toda? Os gibeonitas agirem como gibeonitas? Os cananeus agirem como cananeus? Os pagãos agirem como pagãos? Não. O problema foi eles não terem pedido conselho ao Senhor. Eles deveriam ter se reunido, pedido conselho ao Senhor, para que o Senhor os orientasse. E assim como deve ser a nossa vida também. Decisões rápidas, decisões tomadas com base só no nosso raciocínio, no nosso conhecimento, no nosso orgulho, na nossa humanidade, na nossa capacidade, podem nos levar para situações como essa. Olha o que acontece no capítulo 10. Os outros reis do início do capítulo 9 ficam chateados com o pessoal de Gibeão e faz o quê? Vai atacar a cidade de Gibeão. O que os gibeonitas fazem? Pedem socorro para quem? Para Josué. E o que Josué tem que fazer? Por causa da aliança, ele tem que se deslocar do seu acampamento e ir em socorro à cidade deles. Quando, na verdade, o Senhor tinha dito que tinha que destruir todo mundo. Qual era a mais vantagem? Deixa eles se pegarem lá, o que sobrar a gente vai lá e passa a régua e resolve o problema, né? Já que é todo mundo cananeu mesmo, a gente ia ter que fazer, eles iam poupar o trabalho da gente numa parte, né? Mas não. Ele teve que ir lá e teve que salvar aquele povo que deveria ser destruído por ele. Por quê? Por causa de uma aliança feita num momento de rompante ali, como é que eu posso falar? Num momento de... Fizeram sem pensar. Fizeram sem pensar, num momento, uma decisão apressada, né? Sem consultar o Senhor. E mais, lá na frente, quando chega ali no livro de Juízes, capítulo 2, olha só, ainda, depois, no capítulo 2, o anjo do Senhor aparece no acampamento, né? Depois que parte da terra foi conquistada, e olha o que ele diz. O anjo do Senhor foi a Gilgal e a Boquim e disse: eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido a seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário,
derrubem seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso, também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras, todos os filhos de Israel, o povo levantou alta voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifício ao Senhor. E isso começou onde? Começou lá, logo na entrada, depois daquela vitória esmagadora. Se a gente continuasse lendo aqui as vitórias e a campanha, a gente vai ver que vários desses povos acabaram ficando. E o anjo explica, olha, eles não saíram do meio de vocês porque vocês começaram a fazer aliança com esses povos. Seguindo a leitura para o livro de Reis e tudo mais, a gente vai ver como esses povos afetaram o povo de Israel a ponto de vários desses reis serem rejeitados por Deus porque acabaram se envolvendo com idolatria, adorando outros deuses, e por conta dessa idolatria, desse afastamento de Deus, toda aquela região foi penalizada. Depois foram invadidos pelos assírios, pelos babilônicos e foram levados para o cativeiro. Tudo começando com uma decisão impensada, uma atitude contrária à vontade de Deus. E aí que a gente começa a pensar. Deus tinha prometido a eles a conquista da terra. Por que eles arrumaram esse problema todo? Por causa de não consultar o Senhor. Eles não pediram conselho ao Senhor e fizeram uma aliança que não deveria ter sido feita. Eles fizeram uma aliança que ia contra tudo aquilo que Deus tinha dito a eles. Todo o livro de Deuteronômio, a repetição das leis, todas as promessas, não se aliem. Todas as prevenções de Moisés, que Deus deu ao povo através de Moisés, não façam isso. Cuidado, não façam aliança, obedeçam a minha palavra, fiquem firmes. Vocês vão entrar numa terra estranha, vocês vão ser tentados a fazer isso, fazer aquilo. Fiquem alertas, fiquem despertos. Mesmo assim, não adiantou. Um momento de distração e eles acabaram fazendo aquilo que não deveriam. E as consequências foram muito ruins para aquele povo todo. O problema não foi o fato dos gibeonitas terem agido dessa forma. O problema foram eles, o povo de Deus, não ter agido como Deus queria que eles agissem. Dos gibeonitas era esperado isso mesmo, porque eles já estavam condenados, então o que eles pudessem fazer para sobreviver, eles iam fazer. O problema eram os outros reis que foram atacar o povo de Israel? Não, isso já era esperado deles também. Era um povo pagão, era um povo inimigo. O problema não é quando o mundo age como o mundo. O problema é quando nós deixamos de agir como filhos de Deus por causa do mundo. O problema não é o mundo sendo mundo. O problema é quando nós deixamos de ser filhos de Deus diante do mundo. Esse é o problema. O problema é quando a gente não leva em consideração as promessas de Deus para a nossa vida e quando a gente age por impulso, confiando apenas no nosso intelecto, na nossa capacidade, no nosso orgulho, na nossa avaliação das circunstâncias e esquece de colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus, envolver Deus com todas as áreas da nossa vida. O problema é quando o povo não age como Deus quer. E depois vieram as consequências, e aí a gente já falou delas aqui, né? Aqueles reis todos acabaram sendo derrotados e Josué conseguiu avançar com seu exército, mas ele não conseguiu expulsar todo mundo, todas as terras. E depois ainda teve a presença do anjo no acampamento, dizendo por que ele não tinha conseguido expulsar todo mundo. Quer dizer, consequências. Era isso que Deus tinha planejado para o seu povo? Não. O que Deus queria é que eles fossem fiéis, que eles fossem obedientes, né? E com isso, a bênção de Deus estaria sobre eles. O que aconteceu? Aquele plano original foi desvirtuado de novo por conta da desobediência. Mas a culpa foi dos gibeonitas que foram enganar eles. Ou será que a culpa foi dos israelitas que não consultaram o Senhor? Eles foram enganados ou se deixaram enganar? Qual é a questão? Bom, e para a nossa vida, como a gente pode aplicar isso para a nossa vida no dia a dia? Bom, a primeira é muito fácil.
não tomar decisões precipitadas, né? Antes de pensar duas vezes e orar e colocar decisões importantes na frente do Senhor, né? Diante do Senhor, para que Ele nos ajude a fazer as escolhas de acordo com a sua vontade. Nem sempre Deus vai querer o que a gente quer, no momento que a gente quer, do jeito que a gente quer. O mais importante é a gente estar sensível à voz de Deus para fazer a sua vontade soberana. Deus sempre quer o melhor para o seu povo, amém? Sempre, sempre. Eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de paz, de bem. Mas a gente, na nossa visão limitada, curta, a gente vê de outra forma. Então a gente tem que aprender a confiar em Deus e deixar que Deus dirija a nossa vida, dirija o nosso caminho, em tudo, né? Para evitar que depois, lá na frente, a gente sofra a consequência de escolhas erradas. E dependendo do que a gente compactuou, com quem a gente se aliançou, não tem como desfazer. E aí a gente vai ter que seguir junto, né? Seja lá quais forem as consequências, né? Depois, nós só somos enganados quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus. Enquanto nós estivermos ouvindo a sua palavra, enquanto nós estivermos sendo guiados pelo seu Espírito Santo, enquanto nós estivermos com os olhos em Jesus, no seu exemplo, na sua vida, dificilmente nós vamos ser enganados. Quem conseguiu enganar Jesus? Ninguém. Por quê? Porque Jesus era Deus? Sim ou não? Mas a palavra de Deus diz que ele se despiu de toda a sua deidade para que ele conseguisse caminhar entre nós como um de nós, não é? Mas o que Jesus fazia continuamente? Palavra, oração. Ele dizia que fazer a vontade de Deus era o seu alimento. Como ele resistiu ao diabo? 40 dias no deserto. Palavra de Deus. Tentação, rebatia com a palavra. Tentação, rebatia com a palavra. Como ele resistiu aos fariseus e saduceus que viviam tentando pegar ele em alguma questão para poder prendê-lo? Palavra. O que ele fazia no seu dia a dia? Obedecia a palavra de Deus, dava exemplo para os seus discípulos, aqueles que estavam à sua volta. As pessoas surpreendiam com a sua sabedoria. Olha, de onde ele vem, como é que ele fala com tanta autoridade? Quantas vezes a gente vê nos evangelhos Jesus se retirando para orar? Se ele era filho de Deus e era revestido de todo poder, se ele estava assim, para que ele precisa orar? Era ele e Deus junto ali, tudo, direto, para que ele precisava orar? Mas não, ele ia lá, procurava orar, se retirava para orar. Nem quando ele estava para ser crucificado, os discípulos aguentaram o ritmo. Jesus foi orar, eles dormiram. Jesus foi lá e falou, poxa, nem uma horinha só. Depois eles dormem de novo. Jesus era um homem de oração. E com isso, ele nos deu o exemplo de como escapar de todas essas armadilhas e engano. O mundo vai tentar nos enganar, sempre, utilizando as nossas necessidades básicas, alimento, segurança, né? Amor, carinho, tudo que a gente precisa para ser feliz. Mas nós temos que tomar cuidado, porque são apenas tentações. O que mais importa para a gente é estar na presença de Deus, né? Não adianta ter dinheiro e ir para o inferno, não adianta? Não adianta você ter posses, você não vai levar nada disso, eu não vou levar. O que importa é fazer a vontade de Deus. Como aquele povo estava caminhando em direção a Canaã, nós também estamos, amém? E nós estamos também em território inimigo, todo dia, o tempo todo, sendo tentados a acreditar em tudo, em muitas coisas que vão nos afastar de Deus, né? Quais as maiores fontes de engano que existem hoje? A primeira, pode não ser nessa ordem, né? Mas eu considero a primeira, né? É o coração do homem, é o nosso próprio coração. O próprio Jesus falou, olha, é desse coração que procedem as calúnias, os homicídios, é desse coração que procedem os maus pensamentos, os desejos sexuais. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Então, a primeira fonte de engano é o nosso próprio coração. Como a gente pode não ser enganado pelo nosso próprio coração? Colocando tudo nas mãos de Deus, buscando ser revestido do Espírito Santo, sendo cheio do Espírito, para que o Espírito Santo, então, dirija os nossos pensamentos e as nossas ações. Porque se nós formos deixarmos
Se nós nos deixarmos levar pelo nosso próprio coração, com certeza nós nos afastaremos de Deus. E quanto mais próximo nós estivermos de Deus, mais parecido com Ele nós seremos, amém? Agora, quanto mais nós dermos vazão ao nosso coração, à nossa razão, ao nosso orgulho, mais nós vamos tomar decisões apressadas e que, de repente, não vão ser as decisões que Deus quer que a gente tome, porque a gente está tomando por nossa própria conta e não colocando diante dele para que ele nos ajude. Qual a segunda fonte de engano? Essa é fácil. É o próprio, né? É o pai do engano, é o pai da mentira. Todo engano, toda mentira, direta ou indiretamente, está ligada à obra de Satanás. E ele está atuando no mundo o tempo todo, nos corações caídos e também tentando aqueles que estão no reino, para que eles também sejam atingidos pelas suas setas inflamadas, como diz o apóstolo Paulo, né? Então, as setas inflamadas do inimigo, elas vêm para quê? Para nos ferir, para nos machucar, para nos derrubar. E nós temos que estar prontos, vestindo a armadura de Deus, buscando a Deus o tempo todo, para que a gente possa resistir a essas investidas do inimigo. O próprio Pedro foi repreendido por Deus, porque num ato de boa vontade, num ato de amor, né, ele queria que Jesus não fosse para Jerusalém, porque Jesus ia ser preso, ia ser morto, ia ser maltratado. Vão maltratar o meu Jesus? Não vai para Jerusalém, não. Aí Jesus, com aquela didática amorosa dele, arreda Satanás. E foi isso que ele disse para Pedro. Por quê? Porque naquele momento, Pedro estava falando com o coração e com a mente, e não com os propósitos de Deus. Aquilo ali seria um tropeço. Jesus teria que ir para Jerusalém para cumprir o propósito de Deus e para que nós estivéssemos aqui hoje, amém? Mas Pedro estava agindo humanamente. Então, as maiores fontes de engano, uma das maiores fontes de engano é o nosso próprio coração. E essas atitudes impensadas, emocionadas, humanas, podem nos levar para muito longe de Deus e as consequências podem ser terríveis para a nossa vida também. Todos aqueles que não estão em Cristo, em maior ou menor grau, estão sob a influência direta ou indireta de Satanás, não tem jeito. Muitas vezes essas pessoas vão ser usadas também para nos atingir, mas não devemos ficar com raiva delas. As pessoas vão nos enganar, vão nos trair, vão falar mal de nós, mas a gente não deve ficar com raiva delas, não. O que Jesus diz que nós devemos ter em relação às pessoas? Amor. A nossa luta não é contra as pessoas, é com o que está motivando essas pessoas. E que se nós não tomarmos cuidado, vai nos atingir também, que são as obras, são aquelas potestades que vivem nas regiões celestiais. É contra o diabo e os seus anjos. Essa é a nossa luta espiritual. Para que nós também não sejamos atingidos pelos seus dardos inflamados, para que nós também não sejamos afastados de Deus e para que nós também não venhamos a fazer escolhas erradas e depois sofrermos o castigo de estarmos afastados de Deus, né? A nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas. O mundo agir como o mundo não deve nos surpreender. Traição, mentira, violência, ódio, né? Indiferença, essas coisas não devem nos surpreender, porque são frutos de um coração caído, como o meu foi um dia também, né? Se eu não estivesse aqui hoje, talvez eu estivesse perdido aí, sabe lá onde, essa hora, né? Também com o coração cheio de amargura, de violência, de indiferença a Deus, né? Então, o que nós temos que fazer é nos segurar com Deus para que nós também não entremos nessa vertente, né? E quanto às pessoas, a gente não pode esperar, para as pessoas do mundo, a gente não pode esperar nada diferente. O que nós temos que fazer é nos revestir de amor, porque Jesus manda amar até os que nos querem mal. Ele manda amar até os inimigos. Ora, se você ama aqueles que fazem bem, que bem você faz? Que lucro há nisso? Nós temos que amar são aqueles que não nos querem bem. E aí nós vamos dar testemunho de quem nós somos filhos. O amor é uma característica do cristão. Nós provamos que amamos a Cristo quando nós amamos aos irmãos também. É fácil? Aí é outra história, né? Se é fácil ou não, aí é outra história. Aí a gente tem que trabalhar mais, orar mais, né? Tem alguns irmãos que são mais fáceis de amar, tem outros que não são tantos, mas a gente tem que amar. Essa é a nossa missão, né?
Só que, às vezes, quando nós somos traídos, quando mentem a nosso respeito, quando nos fazem mal, a gente tende a mirar na pessoa, né? Ah, meu Deus do céu, fulano e tudo mais. Só que, não. Nossa briga não é com a pessoa. Nós temos que nos guardar com aquele que está motivando as pessoas, né? O espírito que está motivando aquelas pessoas, né? E nos guardar para que nós também não ajamos, para que a gente não haja assim também. Basta um momento de descuido e a gente vai fazer o que não deve, né? Bom, e para concluir nossa breve meditação, o mundo pode ser mundo, nós é que não podemos, né? O nosso exemplo de conduta é o exemplo de Cristo. Repara o que acontece. O livro de Deuteronômio inteiro é de repetição de leis. Moisés gasta um tempo ali compilando as leis, lendo a lei para o povo, leu tudinho. Josué, depois, ele também reafirma, ele lê de novo toda aquela lei para o povo, e mesmo assim, na primeira oportunidade, eles são enganados pelos gibeonitas e fazem um acordo, uma aliança com o povo que vai de encontro a todas aquelas ordens que eles tinham recebido de Deus. Não façam aliança, destruam todo mundo, porque isso vai ser mal para vocês. E a gente vê as consequências do contato do povo de Deus com o povo daquela terra. Aos poucos eles foram se corrompendo, aos poucos eles foram adotando os seus deuses, aos poucos dando suas filhas em casamento, recebendo as filhas deles, e isso corrompeu a nação, corrompeu os reis, corrompeu os reinos, a ponto de Deus castigar todo mundo com o exílio e com a guerra. Então, a melhor coisa a fazer para nós termos uma vida feliz, uma vida em paz, é obedecer à palavra de Deus e procurar mantermos a nossa fidelidade. Como a gente estava cantando aqui no início, que o Senhor, ele tem que ser o nosso tesouro. A gente tem que ter o Senhor no nosso coração. Ele é que tem que nos levantar, nos despertar, para que nós não sejamos levados, inclusive pelo nosso orgulho. Era o louvor que a gente estava cantando ainda há pouco. Porque quando a gente se sente seguro de si, quando a gente se sente orgulho, a gente deixa o orgulho tomar conta, a gente começa a achar que nós somos capazes por nós mesmos. Eu não preciso de Deus, eu resolvo. Eu posso resolver, eu posso tomar decisões, eu posso fazer o que eu quiser. E não é assim que funciona. Para que nós tenhamos uma vida feliz com Deus, Ele tem que habitar em nós, de verdade. Ele tem que exalar nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos gestos, nos nossos pensamentos. E como a gente pode fazer isso? Seguindo a Jesus. Como? Oração, jejum, buscando a Deus, procurando obedecer a Deus nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, dando testemunho de Deus através das nossas atitudes. É muito mais eficaz a pregação da palavra através das nossas atitudes do que a pregação da palavra através dos nossos lábios, quando as nossas atitudes não condizem com isso, né? Então, Jesus não era super-homem no sentido de usar da sua divindade, do seu poder, para fazer coisas que nós não conseguimos fazer. Ele veio como ser humano para nos dar exemplo. Olha, eu estou abrindo o caminho e vocês devem seguir por esse caminho. Várias vezes ele ensinou aos discípulos: fazer a vontade de meu Pai é o meu alimento. Fazer a vontade de meu Pai é o principal para mim. E essa é a única maneira que nós temos para evitarmos concorrer com esses mesmos erros dos nossos queridos irmãos lá de trás que foram enganados pelos gibeonitas, né? Um detalhezinho que eu esqueci de falar. Quando a gente fala de conhecimento de Deus, o que nós devemos fazer para conhecer mais a Deus? Sim, exatamente. Então sabemos o que fazer, né? Agora, e se a gente não faz, é por quê? Falta de tempo, falta de disposição. Então, o conhecimento de Deus, a princípio, é o que vai nos manter na linha. Mas como conhecer a Deus se nós não gastarmos tempo em intimidade? Se o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, gastava tempo na presença de Deus para que ele mantivesse a sua comunhão com Deus, por que nós temos que agir diferente? Hoje o mundo nos engana.
né, o pastor falou uma palavra hoje que eu achei muito interessante. A tecnologia nos engana, né? A gente usa a tecnologia e a tecnologia nos usa. A gente fica preso a uma porção de coisas, algumas delas que a gente nem precisa, no nosso dia a dia, e quando vê, a hora passa, né? Quando a gente vai para um lugar como assim, Sana, aqueles lugares afastados, que não tem internet, nossa, parece que o dia demora a passar, né? O dia rende, né? As horas se arrastam. E quando a gente está aqui na cidade, em casa, nossa, parece que tudo passa muito rápido, o dia voa. Mas se a gente for ver, é por quê? Porque se a gente deixa se agitar por essa vida também, né? A gente passa um tempo lá no Zap, passa um tempo aqui, tem que responder mensagem, e faz isso, e faz aquilo, e quando a gente vê, o tempo passou, a gente não leu, não orou, e não fez nada, aí dá aquela oraçãozinha rápida ali, né? Ah, Senhor, obrigado pelo meu dia, amém, glória a Deus, aleluia, e dorme, e já levanta no outro dia, a 110, 220, começa tudo de novo. Isso o mundo vai tentar fazer também, porque mesmo que isso não seja um pacto que nós estamos fazendo com ele, ele nos manipula para que a gente fique afastado de Deus. Esse é o objetivo. Então, não pense que toda vez que a gente vai ser tentado, a gente vai ser tentado com um cara vermelho, de chifre, asinha. Às vezes, vai vir assim, ó, como os gibeonitas, disfarçados artisticamente, né? Às vezes vai vir através de um dinheiro que você vai receber. Nossa, agora estou com dinheiro, tem uma porção de coisa para fazer. Tudo para que a gente se afaste de Deus. Lê do engano. Lê do engano. Nós não precisamos disso. Nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Se Deus estiver presente, nós vamos ser livres do engano, nós vamos ser guardados do inimigo e vamos ter uma vida feliz até que a gente consiga chegar no nosso destino final. Amém? Obrigado. Amém. Nós vamos orar a esse respeito. Peço licença até ao irmão Renato para poder lembrar de um outro fato que eu acho que seria proveitoso nós nos lembrarmos das consequências dessas alianças que a gente faz, dessas escolhas que a gente faz sem consultar a Deus. Eu estava ali me lembrando que no capítulo 19 e 20 do livro de Juízes vai falar também do resultado trágico dessa preservação dos gibeonitas, né? Porque tem aquele evento do levita, quando ele vai com a sua esposa para a cidade, e eles querem praticar sodomia com o levita, olha só. Eles querem tirar o levita para abusar dele, e aí o hospedeiro do levita fica numa aflição terrível, e aí o que acaba acontecendo é que a esposa do levita é entregue a eles para poder abusarem dela, e eles abusam. Depois o levita corta a esposa dele, né? Ela estava morta de manhã, ele corta a esposa em 12 pedaços e envia para cada um pedaço para uma região de Israel e diz: olha o que aconteceu, olha o que fizeram comigo. Então veja só, o povo que foi poupado, né, não poupou um levita dessa abominação terrível. Isso provocou uma guerra e milhares de gibeonitas e até benjamitas foram mortos porque eles viviam na região de Benjamim. Tudo isso porque fizeram aquela aliança trágica, como o irmão Renato acabou de colocar. Só para lembrar que o resultado das nossas escolhas mal feitas podem estar muito além daquilo que nós imaginamos, podem ter um alcance muito maior do que nós pensamos que terão. Então, vale a pena a gente consultar sempre a Deus, como nós acabamos de ouvir aqui. Vamos orar a esse respeito? Nosso Deus e Pai, graças te damos, porque a Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, Senhor. Se nós tropeçamos, é porque não damos atenção à Tua palavra. Assim como o povo lá que fez aliança com os gibeonitas, depois de ter acabado de renovar a aliança contigo, Senhor, não observou os termos da aliança, não guardou os teus mandamentos, a tua palavra, e por isso fez escolhas erradas e as consequências foram trágicas e foram de longo alcance. Então, nós te pedimos, Pai, abra os nossos olhos,
abre os nossos ouvidos, como nós cantamos aqui há pouco, desperta-nos, Senhor, do sono, ó Deus, da zona de conforto, e permita que nós possamos a cada dia nos enfronhar mais, Senhor, com o conhecimento da Tua palavra, pois foi assim que o Senhor escolheu se revelar por meio da palavra. Então, que nós possamos conhecer mais a Ti a cada dia, ó Deus, e prosseguindo em Te conhecer, nós também prossigamos no propósito de fazer a Tua vontade, de andar à luz da Tua palavra, no conselho da Tua palavra, pois, como diz o salmista, Senhor, nós precisamos que o Senhor nos ensine a guardar a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Então, Te pedimos, dá-nos a Tua bênção, ó Deus, aplica nos nossos corações esta palavra ao longo da semana, que ela pese em nossos corações, que nós possamos, ó Deus, ainda, de algum modo, Senhor, administrar isso em nossas vidas, nas escolhas que fizermos, nas decisões que precisarmos tomar, enfim, que essa palavra se torne prática para nós e não apenas uma teoria que nós ouvimos e esquecemos logo. Então, ajuda-nos a lembrar e a guardar a palavra do Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.